Olá, tudo bem? Esse é o nosso Drops de Teologia, o nosso projeto de vídeos curtos para perguntas difíceis, aqui do canal, um papo de teologia e coisas afins. Participe conosco, deixe o seu like, faça a sua inscrição, mande mensagem, faça perguntas. Nós queremos te ajudar a entender a palavra de Deus. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor José Cândido e nós estamos aqui para mais um episódio do nosso quadro Drops de Teologia. Esses nossos vídeos semanais que têm como objetivo responder a perguntas que muitas vezes não são abordadas nas pregações, nos púlpitos, por serem um pouco mais complicadas ou por serem às vezes polêmicas. Eu quero te convidar, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu gostei ou não gostei, faça comentários, deixe a sua pergunta. Nós iremos selecionar aqui a sua pergunta e iremos responder. Então vamos lá. Há algum tempo eu fui questionado por um rapaz, um católico romano, da seguinte forma. Ele me disse assim: prove para mim na Bíblia que Maria não foi assunta aos céus. Esse é o nosso tema de hoje. É importante, para nós começarmos a responder essa pergunta, na verdade não uma pergunta, mas um desafio, é importante nós entendermos que no texto das Escrituras é impossível, em muitos casos, que nós encontremos contraprovas, especialmente na igreja primitiva, não é? Eu poderia, se quisesse, ter dito a ele: me prove que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Me prove que a igreja católica romana surgiu na igreja primitiva. Não há no texto das Escrituras nenhuma dessas evidências. Nenhuma. Só que eu entendo que nós precisamos ser honestos intelectualmente. Embora a Bíblia não diga o que não aconteceu, por uma questão óbvia, não é? A Bíblia diz o que não poderia acontecer. E, no segundo ponto, é importante também nós entendermos que nem a própria Igreja Católica Apostólica Romana afirma que a Bíblia tem um texto dizendo o contrário. Na verdade, o dogma da Assunção de Maria, e é isso mesmo, um dogma, ele foi sistematizado por Pio XII em 1950. E se é um dogma que foi sistematizado, esse dogma, na maioria das vezes, ele vem de uma interpretação ou da tradição ou de uma interpretação de textos que supostamente dizem o que o dogma está dizendo. Então, qual é o nosso caminho? Qual é o melhor caminho? E qual é o caminho, na minha opinião, mais sincero? É olhar os textos bíblicos que foram utilizados para sistematizar o dogma. Por óbvio, eu não conseguirei aqui analisar todos os textos, mas eu selecionei os 5 principais. E eu quero abordar esses 5 principais textos, lendo, inclusive, na tradução da Vulgata Latina, que é a tradução da Bíblia Católica. Então, eu quero ler na tradução da Vulgata Latina, eu quero ler na tradução do texto original, na LTT, que é a tradução original, e vou ler aqui, talvez, também na Bíblia King James ou na NVI. E eu quero começar dizendo que o primeiro texto a gente não precisa nem ler em todas essas versões. Basta lermos o texto. Uma leitura simples do texto já mostra que o que o texto diz é diferente do que a tradição afirma ou que o dogma afirma. O texto, esse texto eu vou ler aqui na minha edição contemporânea. Veja bem, esse texto é o texto de Gênesis, capítulo 3.
especificamente no versículo 15. O texto diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher. Aqui Deus está falando para a serpente. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Palavra aqui, singular, masculino. Este quem? O descendente. Lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O texto não diz que a inimizade da serpente com a mulher se refletiria em uma mulher específica, mas em um homem específico. O texto não diz que a inimizade estava atrelada a uma mulher no futuro, mas a um descendente no futuro. O texto é claro: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, não é? A descendência da serpente são outras serpentes? Não. A descendência da serpente aqui são aqueles que andam segundo o diabo, segundo o príncipe deste mundo. Então, a Bíblia está dizendo entre a sua descendência e o descendente da mulher. O descendente da mulher é Jesus Cristo. Então, esse texto não fala de Maria. Não há nenhuma referência a Maria. Não dá para pegar esse texto e pensar em aplicar esse texto a Maria, porque o texto não fala. O texto sequer supõe a existência de Maria. Outro texto, Apocalipse capítulo 12, a sistematização do dogma diz que a mulher de Apocalipse capítulo 12 é Maria, e que Maria venceu tudo aquilo que é temporário, tudo aquilo que se transforma. E para justificar isso, eles dizem aqui que Maria estava vestida de sol, Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Maria estava vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então veja, a justificativa aqui é: Maria está vestida de sol, e o sol é Cristo, e nisso nós concordamos, tendo a lua debaixo dos pés, dizendo que a lua representa aquilo que é transitório. Então Maria está acima daquilo que é transitório. Se ela está acima daquilo que é transitório, Maria não faz parte da natureza humana normal, comum. Ela está acima dessa natureza humana. Então, Maria teria o seu corpo glorificado, porque o seu corpo não passaria por transição. É interessante também a gente entender que, de novo, é uma leitura, no mínimo, tendenciosa. Porque, veja bem, o texto diz assim: tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Olha, Maria não é a rainha de Israel. Israel sequer, em profecias a respeito do fim dos tempos, ou profecias a respeito do Messias, em nenhum lugar, como por exemplo no texto de Zacarias, em nenhum lugar se fala de rainha, mas de rei. O rei de Israel, da descendência de Davi, é Jesus Cristo, não é Maria. Maria não é ou não está em uma posição de semelhança com Jesus em relação a Israel. E aqui as 12 estrelas estão falando das 12 tribos. Outro argumento que eles usam é que ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, dizendo que Maria está eternamente grávida, porque eternamente Maria gerou e conduziu o Salvador da humanidade. Ora, de novo, não é isso que está aqui. Até porque, continuando novamente a leitura, a Bíblia diz no versículo 6 que a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Veja, 1260 dias são 3 anos e meio. Não tem referência de Maria fugindo para o deserto por 3 anos e meio na Bíblia. Então,
Aqui, nesse texto, novamente, nós não temos a imagem de Maria, nós não temos a figura de Maria. O outro texto, Atos, capítulo 1, versículo 14. Particularmente, eu gosto muito desse texto, porque esse texto, ele se contrapõe a muita coisa que é falada a respeito de Maria. Então, vejamos, Atos 1,14 diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Veja bem, o texto está dizendo que Maria estava em Jerusalém com os discípulos depois da assunção de Jesus e que junto com ela estavam os irmãos de Jesus. Ah, mas a palavra aí para irmãos é a palavra adelphos, que pode até significar primos, que pode ser traduzido como primos, pode ser traduzido como amigos, tá? Mas nunca houve essa tradução, nem na própria tradução da Vulgata Latina. Sempre a tradução aqui foi irmãos. Outro aspecto importante, aqui não está dizendo que Maria foi assunta aos céus, mas que Maria ficou na terra. Ela está junto com os irmãos de Jesus e com os discípulos. Há ainda uma interpretação dentro da sistematização feita lá em 1950, que diz que Maria estava com os discípulos na descida do Espírito Santo e que isso seria o cumprimento de João 14 a respeito de Maria. Não. João 14 não diz a respeito de Maria. João 14 diz a respeito da descida do Espírito Santo. Diz lá no versículo 9 que Jesus, eu vos enviarei um Consolador. Jesus está falando para os discípulos, Maria não está presente. Ele está falando, eu vou enviar para vocês, eu vou enviar para a igreja o Consolador, o Espírito Santo. Então não há nenhuma evidência de que, primeiro, a promessa, no dia da promessa, Maria estivesse presente. Segundo, não há evidência bíblica, textual, de que Maria estivesse presente no momento da descida do Espírito Santo. Embora eu, honestamente, não possa dizer que ela não estava, mas não há uma referência no texto, no capítulo 2 de Atos. E há uma referência clara dizendo que Maria estava na terra. Então, Maria foi assunta aos céus depois da descida do Espírito Santo. O que faltava então, se Maria era, e esse é o nosso próximo texto, se Maria era agraciada sem pecado original, o que faltava para Maria ter o corpo glorificado? Por que ela precisou esperar a descida do Espírito Santo para depois ter o corpo glorificado? Por que ela esperou a descida do Espírito Santo e caminhou sobre a terra até a sua morte para depois ter o corpo glorificado, se ela foi concebida sem pecado original? Que é um dos dogmas que precisa ser aceito para que se aceite a glorificação do corpo de Maria. Veja, Jesus foi concebido sem pecado original, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo em uma mulher virgem. Jesus não nasceu da união de um espermatozoide com um óvulo de Maria, não. Como eu vi há alguns dias em um vídeo aí, um pregador católico dizendo que Maria é a esposa do Espírito Santo. Isso é um absurdo. Quando o anjo aparece para Maria, ele diz, porque o ente que está em você. Ele não diz porque o que vai surgir, o que vai ser fecundado, não. Jesus não nasce com pecado original, porque Jesus não nasce da natureza humana. Ele precisava nascer de uma mulher, porque ele precisava ser plenamente humano, mas ele não nasce na natureza humana, no aspecto biológico, não é completamente biológico. E aí, por último, nós vamos ler esse texto, Lucas capítulo 1. Esse eu quero ler nas traduções que eu antes havia falado. Veja bem, na Vulgata Latina, que eu já expliquei, a tradução de São Jerônimo, né, está escrito assim: Et ingressus angelus ad endixit, ave gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus. Veja bem, em nenhum momento do texto, nenhum momento, diz que Maria é mais agraciada, diz que Maria é mais bendita, ou diz que Maria é a única bendita. E eu li aqui a tradução católica, Vulgata Latina. Agora vamos ler a King James. A King James diz assim: e o anjo se aproximou dela e disse: salve, tu que és muito favorecida, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. Veja, a King James é a melhor tradução que a gente tem, ou que a gente teria, né, para apoiar o dogma católico. Mas ainda assim, na King James, nós não temos que ela é a única bendita, que ela é mais bendita, ou que ela é a mais bendita entre as mulheres, a única bendita, ou a mais agraciada. Vamos ler outra tradução. Vamos pegar aqui a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução católica, não é? Agora, eu vou usar o texto original da Bíblia de Jerusalém. Por quê? Porque o texto brasileiro, o texto em língua portuguesa, ele é muito diferente do texto original que está em francês, que é o texto que foi elaborado e impresso originalmente em língua francesa. Então, o texto diz assim: entrando onde ela estava, disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Percebe que essa tradução é muito pior ainda para o dogma do que a tradução protestante, a King James. Agora, por último, eu quero pegar a LTT. A LTT é a linguagem literal do texto. É a linguagem que pega o texto grego e traduz o texto grego, levando em conta a gramática grega e levando em conta o sentido original do contexto daquele texto. Então, na LTT está assim: e, havendo o anjo vindo até ela, disse: regozija, tendo tu sido recebedora de graça, o Senhor está contigo, tendo tu sido bendita entre as mulheres. E veja que a palavra aqui usada no grego para recebedora de graça, né? Originalmente a palavra quer dizer que ela está recebendo um presente. Então, Maria não era cheia de graça por si, ela estava cheia de graça porque ela estava recebendo a graça, ela estava recebendo Jesus Cristo. Observe que não há no texto original, e eu posso aqui pegar, né, o texto aqui no grego e a gente traduzir palavra por palavra o texto grego, tá? Não tem problema. Não há no texto grego nenhuma referência a essa ideia de que Maria era graciosa por si. Não há essa referência. Maria é agraciada porque ela está recebendo a graça. Não há uma justificativa textual para nós afirmarmos aqui no versículo 28, para nós afirmarmos que Maria era cheia de graça por ela. Então, Maria foi uma mulher fantástica, fantástica. Nenhum evangélico, nenhum protestante que conheça a Bíblia, que estude a Bíblia, vai falar algo diferente. Maria foi uma mulher fantástica. Deus olhou para Maria, olhou para a ascendência de Maria, né? Porque isso era necessário, e olhou para Maria, olhou para o tempo histórico, olhou para a condição de Maria, olhou para o coração de Maria e escolheu Maria. Pronto, como Jesus escolheu os seus apóstolos. Agora,
Por que o texto diz que ela era bendita entre as mulheres? Porque ela era melhor que as mulheres? Não, porque ela foi escolhida para gerar ali o Salvador. A condição de Maria em relação às outras mulheres é especial porque Maria foi escolhida por Deus para que dela, através dela, nascesse o Salvador do mundo. Mas, novamente, não há nesse texto referência alguma que me possibilite ou que me autorize a dizer que o corpo de Maria foi glorificado e Maria foi assunta aos céus porque Maria era cheia de graça. Não, porque se eu entender isso e se eu afirmar isso, eu estou dizendo que antes de Jesus vir ao mundo, a graça já estava no mundo através de Maria. Isso é uma heresia. Tito, capítulo 2, e a gente vai encerrar com esse texto, é muito claro. Olha só o que diz no versículo 11. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Veja bem, a manifestação da graça implica na chegada da salvação. Então, nós precisamos olhar para os textos sem um olhar, um conceito já formado na cabeça. Os textos que eu citei, Gênesis capítulo 3, versículo 15, Lucas capítulo 1, versículo 28, Atos capítulo 1, versículo 14, Apocalipse capítulo 12, versículos 1, 2 e 5, Tito capítulo 2, versículo 11, nenhum deles dá base ou apoia a ideia do corpo de Maria ter sido glorificado. Além do mais, a Bíblia nos diz que nele nós aguardamos a glorificação. O apóstolo Paulo, falando disso no texto de Romanos, ele não exclui ninguém. Por que Paulo não excluiu Maria? Provavelmente, quando Paulo escreveu o texto de Romanos, Maria já havia morrido. Por que Paulo não excluiu Maria? Por que Paulo, quando escreveu nele, aguardamos a redenção do nosso corpo, Paulo não disse para estarmos com ele e com Maria, que já foi glorificada? O texto não diz. Então, fazer teologia onde a Bíblia se cala é buscar uma justificativa para o que eu penso e não para o que Deus diz na sua palavra. A Bíblia não diz, não há nenhum texto bíblico, nenhum, que apoie a glorificação do corpo de Maria. O que há, como eu mostrei, são interpretações tendenciosas. Lembrando que até 1950, a Assunção de Maria não era um dogma. Era uma tradição, mas não era um dogma. Só em 1950, a Assunção de Maria se tornou um dogma. E eu quero te dizer em amor, mais uma vez, Maria foi uma mulher espetacular, com muitas qualidades, com muitas virtudes. Mas Maria foi uma mulher que, como você, como eu, nasceu pecadora, precisando da graça para a salvação. E no caso dela, pelos textos que nós lemos, encontrou essa graça. E você? Essa graça tem um nome. E o seu nome é Jesus Cristo. Porque, como Paulo nos diz em Timóteo 2,5, não há dado entre os homens outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, além de Jesus Cristo, homem. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.